Monteiro Lobato, um dos nossos grandes autores, nos últimos anos vem sofrendo fortes acusações de racismo. Pois é, o cara chamava a tia Anastácia de macaca. Pois é, mas e aí, como é que fica o conto Negrinha, onde ele denuncia as condições inaceitáveis vividas por uma personagem criança que sofreu os mais cruéis maltratos? Vamos conversar sobre isso, pessoal? Oi, queridos! Eu sou Adriana Taurinho e sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia no programa Lugares na Literatura. E vocês já sabem, a gente sempre fala de um local, um cenário em obras literárias. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos falar de um local social. Nós vamos conversar sobre como ficou a situação dos negros pós-abolição. Esse é um tema que a gente já trouxe aqui en passant em outros livros e hoje a gente vai ver especificamente com o conto de um dos escritores que fazem parte aí do time de escritores célebres da literatura brasileira, o Monteiro Lobato. Muitos de nós se lembram aí das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, muitos cresceram ouvindo essas histórias, e o conto que a gente vai tratar hoje chama-se Negrinha. É um conto que não faz parte daquele universo infantil tão conhecido, passado aí na mídia, do Monteiro Lobato. E principalmente hoje em dia, com tantos debates que nós temos em torno aí do movimento negro, da questão da posição das pessoas afrodescendentes, é assim bem interessante trazer esse conto que acaba sendo muito atual num debate de um autor que foi e vem sendo já há muitos anos, há mais de 10 anos, acusado de ter aí posições racistas, de produzir uma obra com conteúdo racista. Então, para quem não tem acompanhado, isso realmente trouxe um debate muito grande em torno do Monteiro Lobato, e esse conto Negrinha, eu acho que ele é essencial para a gente pensar um pouco essas questões. O nosso objetivo aqui não é fazer o processo de dizer sim, era racista ou não era racista. Gente, isso é apenas uma tentativa de trazer a reflexão para ver que essas coisas nós não podemos realmente tratar de modo superficial, com uma bandeira dizendo sim, não, vamos cancelar o Monteiro Lobato, essa mania de cancelar as pessoas, né, que infelizmente a gente tem hoje em dia, onde a gente não pode falar mais nada. Ai meu Deus, peraí, será que essa palavra é boa? Ih, será que isso não quer dizer outra coisa? Aí a pessoa já é cancelada, ninguém mais fala com a pessoa, acusam a pessoa, chamam de tudo quanto é nome. Então, isso é ainda mais complexo quando a gente vai falar na literatura e principalmente de um autor que escreveu e produziu obras em outro contexto. Então o risco de anacronismo, o risco de não interpretar a obra globalmente é muito grande. Então, se por um lado tem essas críticas que ele produziu conteúdos que diminuíam as pessoas negras, por outro lado, a gente tem hoje o conto Negrinha, que é um conto que é uma denúncia da condição muito dura em que viveram esses escravos libertos, ou mesmo os que já nasceram livres logo após a abolição. Então, é importante a gente ver isso, que, claro, ninguém está negando aqui a importância dos movimentos de valorização, de recuperação da história. Os movimentos negros são muito importantes para fazer avançar. Eu acho que todas as pessoas de bom senso compreendem e apoiam a necessidade de apoiar a igualdade de todos os seres humanos. Mas é importante também a gente ver que é muito perigoso a gente cair no outro extremo de criticar obras ou autores sem ver a obra completa, sem ver o contexto. Aqui a gente não vai entrar nesse mérito se isso interessa. Na internet o que não faltam são debates com especialistas sobre isso, mas é trazer a questão que a pessoa está doente, ela vai tomar um analgésico, ela vai melhorar? Vai. Agora, se ela tomar o frasco inteiro, vai piorar a situação dela. Então, eu acho que é isso que a gente quer trazer aqui
com esse debate de que é muito importante ter esse discurso, é muito importante construir uma sociedade onde todos têm oportunidade, mas também tem que ter muito cuidado quando a gente coloca um rótulo, uma taxa, principalmente em um autor que representou e representa até hoje tanto para a literatura brasileira como Monteiro Lobato. E ele teve realmente atitudes muito diferentes em relação a isso. Por exemplo, ele era um dos aliados do Lima Barreto, autor negro que nós já trouxemos aqui. Então isso, né, não é necessariamente uma atitude de uma pessoa que tem uma obra racista, mas por outro lado, quando a gente vai ver determinadas passagens e atitudes na biografia do Monteiro Lobato, é verdade que essas questões vêm. Então, através desse conto, a gente vai trazer esse outro lado. O conto Negrinha, ele trata da história de uma menina que ela vive na casa de uma senhora pós-abolição, só que ela nasceu ali naquela casa, no momento em que ela não tinha para onde ir, o pai dela não se conhece, a mãe dela faleceu quando ela era muito jovem e ela ficou sob a tutela de uma senhora que diz que ela não sente muita falta aí desse período da abolição, e o Monteiro Lobato ele pinta ela assim com muita ironia, dizendo que, bom, ao mesmo tempo ela é uma senhora muito bem vista, que tem um lugar guardadinho lá no céu de tão boa que ela é, a caridade de cuidar daquela menina negra, mas por outro lado, quando a gente vai ver, ela maltrata a menina, ela é sádica, a menina sofre. Olha, o conto é muito pesado, tá, pessoal? A gente lê aquilo, olha, eu fiquei, assim, muito chocada, assim, e o mais triste a gente vê é que essas circunstâncias de vida tão tristes realmente existiram. Então a menina, ela vivia jogada, suja, ela não tinha nem nome. Por isso que o nome do conto é Negrinha, porque a chamavam dessa forma. Então ela não era nenhuma pessoa. E no desenrolar do conto, a gente vê esse despertar da consciência da Negrinha enquanto pessoa, e tem um desfecho assim que eu não vou trazer aqui para não estragar o prazer de quem ainda não leu e quer ler, mas um desfecho que faz realmente a gente pensar em por que o ser humano chegou nesse ponto. Então é um conto tocante, é um conto forte, mas é um conto necessário também de pensar nas circunstâncias humanas, porque quando a gente pensa, então ok, 1888, a abolição da escravatura, agora os escravizados não estão mais naquela condição, tá tudo maravilhoso, finalmente o Brasil, um dos últimos países a fazerem isso, só que essas pessoas continuaram marginalizadas e não houve nenhum tipo de inserção. Então aí o que a gente viu ali em A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, e nós vemos em toda a literatura e na história do desenvolvimento da sociedade. E isso não é uma coisa que aconteceu só no Brasil, porque se fosse isso, seria só no Brasil que a gente não teria essa igualdade de oportunidade entre pessoas de origens raciais diferentes. E não, isso infelizmente aconteceu ao longo do planeta. Claro, aqui nós podemos, através da nossa literatura, fazer um olhar muito específico do Brasil, mas não vai ser de uma hora para outra que vai resolver, mas esses debates, esses textos são muito importantes para nós pensarmos o modo como isso evoluiu e o porquê hoje é tão difícil abrir oportunidades, porque esse debate é importante, mas sempre com muito cuidado, pensando que não adianta chegar e cancelar pessoas ou autores ou artistas que têm determinado posicionamento sem exatamente ver a obra num todo. Monteiro Lobato está aí um bom exemplo, não estou aqui para defender, dizer que era ou não era racista, que a obra deve sim ser cancelada, não deve ser cancelada. Eu, em todo caso, acho que esse cancelamento é totalmente desproporcional, só cria o discurso do ódio, mas principalmente em se falando de Monteiro Lobato, que é um dos cânones, vale a pena a gente se aprofundar. E esse conto Negrinha, ele tem alma como a Negrinha e como todos os seres humanos. Então, pessoal, recomendo, leiam, pensem, reflitam
E eu acho que é só dessa maneira que a gente pode realmente construir uma sociedade com oportunidade para todos. Pessoal, espero aí que quem conhece o conto possa relembrar. Quem não conhece, procure, deixe aqui nos comentários e espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada e não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Um abraço, tchau, tchau!